A gente começa a gravar nossa aula a partir de agora. Eu espero que todos vocês estejam bem, curtindo esse momento, né? Não tem nem como a gente curtir esse momento, né? Porque é um momento tão complicado, mas fiquem tranquilos que tudo isso vai passar o mais rápido possível, a gente vai conseguir voltar à nossa normalidade, né? Tomando todos os cuidados devidos, mas a gente aproveita para colocar nossas atividades em dia, fazer aquilo que nós gostamos de fazer e desenhar muito, brincar bastante dentro de casa, né? Se utilizar da arte, assistir todos os vídeos possíveis, todos os filmes possíveis, para a gente voltar para a sala de aula, ó, todo mundo cheio de conteúdo artístico para compartilhar com a tia, né? E olha só, gente, falando nesses tipos de conteúdos artísticos, é interessante a gente parar para pensar sobre as lendas e sobre os mitos existentes lá na Idade Antiga, quando a gente fala de Egito, tá bom? Vocês estão lembrados que nas nossas aulas passadas nós falamos sobre homens das cavernas, sobre os mitos, né? Sobre as crenças desse povo. Vocês estão lembrados? Deem para mim um ok no bate-papo, caso vocês lembrem do nosso caso vocês estejam lembrados do nosso conteúdo do bimestre passado. Todo mundo lembra que a gente falou sobre o homem pinturas rupestres, o homem das cavernas, a sua forma de comunicação. Todo mundo tá lembrado sobre isso, né? Beleza, muito bom, gente, muito bom. Todo mundo com a mente fresquinha aí sobre essas questões, né? E agora a gente passa a falar um pouco sobre Idade Antiga. O que é essa Idade Antiga? A gente fala sobre o período do Egito, de como eles se organizavam, né, enquanto sociedade, enquanto dinastia, em como eles conseguiam ter essa relação com as divindades, né, com que eles lembram, com que eles como eles se relacionavam com essas divindades, com as suas crenças, com as suas lendas, né? Isso é bastante interessante da gente perceber, tá bom? Então, olha só, gente. Quem tá lembrado que na aula passada nós falamos sobre o conto, né? Sobre a lenda de Osíris e Ísis. Todo mundo lembra sobre esse conto, né? Todo mundo tá lembrado. Matheus Malheiros já mandou uns 30 oks aqui. Já entendi, Matheus, que você entendeu. Oi. Isso, amor, por favor, tá bom? Quando for para vocês conversarem comigo, aí eu peço para vocês ligarem o áudio de vocês, tá? Mas por enquanto, podem deixar desligado. Matheus, já entendi. Oi, 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 oi para você. Olha só, gente. E aí vocês estão lembrados, né, que a gente falou um pouquinho sobre essa crença, sobre essa lenda aí de Osíris e Íris. Estão lembrados? Que tinha Osíris, que ele era considerado um grande deus, e aí ele pegou, né, e ele sendo muito invejado pelo seu irmão, ele acabou sendo morto, né, e o irmão dele acabou cortando o corpo dele em 14 partes e soltando pela cidade. Professora, que cruel, muito cruel, né? Mas pensem e lembre-se que isso é uma história mitológica, tá bom? São mitos, que não quer dizer que existiram de verdade. Isso é apenas uma história contada para as pessoas na época sobre esses deuses. Não tá lembrada? Querem que eu conte novamente? Eu tenho mais um outro conto para outra lenda para contar para vocês hoje. Querem ouvir novamente? Então tá bom. Então eu vou contar para você. Oi? Ok, então eu vou contar novamente para vocês essa lenda do Egito que existiu nessa época aí pré-dinástica. Professora, o que é essa época pré-dinástica? É um momento ainda onde ainda não existiam os faraós, tá bom? E era um momento em que eles ainda não tinham se organizado enquanto dinastias. O que é isso? É uma forma de organização, tá bom? Organização da sociedade. Eles se organizavam em dinastia. E aí, antes dessa organização acontecer, esse conto, essa lenda surgiu. Então vejam só, gente.
Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui para ilustrar para vocês, para ficar mais ilustrativo. Eu tenho aqui os meus Budas e eu vou usar os meus Budinhas, então, para representar os personagens, tá? Todo mundo tá vendo meus Budinhas? Beleza, olha só. Só a cabeça? Então, peraí, deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Sim. Todo mundo tá vendo, né? Então tá bom, olha só. Eu tenho aqui 2 deuses. Gente, eu tô usando os Budas, mas a gente tá falando de arte egípcia, tá bom? Então, imagine aqui que são 2 deuses egípcios, tá? Ó, a gente tinha lá, nessa época, 2 pessoas importantes. A gente tinha o Osíris, que é essa figura aqui, o Osíris, tá bom? Essa figura aqui é o Osíris. Quem era o Osíris? Ele era um deus muito importante naquela época e muito respeitado por todas as pessoas daquela sociedade, tá bom? Ele era muito respeitado, todo mundo gostava muito dele, ele era muito querido por todos, tá? E aí ele existia lá dentro dessa sociedade egípcia, beleza? Aí, gente, o Osíris, ele tinha uma irmã, e a sua irmã se chamava Ísis. Essa daqui era a irmã de Osíris. Então, ela se chamava Ísis. Eu tenho o Osíris e eu tenho o Ísis, tá bom? Eles dois acabaram se casando. Professora, mas ele se casou com a irmã dele? Ele se casou com a irmã dele. Porque a gente está falando, gente, de 400 anos antes de Cristo. É muito tempo. Antigamente, isso era normal, tá bom? Era completamente normal, tá bom? Mas hoje em dia vocês já sabem que não é algo permitido, né? Mas naquela época era permitido, eles se casavam entre irmãos. A gente tem muito dessas histórias na própria Bíblia, tá bom? No nome Osíris e Ísis, nada parecido, né? A gente tem dessas próprias concepções até mesmo dentro da Bíblia, que se casavam entre irmãos, entre familiares, isso era normal, tá bom? E aí nessa história eles se casaram entre eles. Ok? Beleza. E aí, gente, Osíris, por ele ser muito respeitado, muito querido e muito amado, ele tinha um irmão, e o irmão de Osíris era muito ciumento e muito invejoso. Tudo que Osíris fazia, o irmão dele também queria fazer igual. Aí, em um belo dia, querendo retirar o reinado do Osíris, o irmão dele chegou e teve uma briga com ele. Os dois discutiram e o irmão de Osíris levou ele para o rio Nilo e jogou ele lá dentro. Tentou o quê? Acabar com Osíris, né? Isso, tentou acabar com Osíris. E aí jogou ele lá dentro do rio Nilo. A sua esposa e também irmã Ísis, muito preocupada e sendo uma mulher muito sábia e querida, foi de encontro ao seu marido, tentou buscar e procurar por todos os lugares aonde que estava Osíris e não encontrava, não encontrava, não encontrava, até que em determinado momento ela encontrou o corpo de Osíris no rio Nilo. Como a gente está falando aqui de uma história mitológica, lembrem-se que os dois eram considerados deuses, mas em figuras humanas, tá bom? E aí o que a Isis fez? Ela trouxe Osíris para a vida novamente. E aí os dois viveram felizes, bem felizes, alegres. E aí certo dia a Isis acabou o quê? Engravidando, tendo um bebezinho do Osíris. E aí, quando a Isis deu à luz, nasceu o Horus, tá bom? Ele nasceu o bebezinho Horus, que era fruto do relacionamento entre eles dois, tá? E aí acabou nascendo Horus. E aí Horus ficou lá com a mamãe dele, né, brincando, até que do nada aparece novamente o irmão de Osíris querendo brigar. Ai, ai, ai. Acontece que ele vai lá e briga novamente com Osíris, né? E aí eles tendo uma discussão, o irmão de Osíris acaba
conseguindo matar o Osíris, né? Pegou o Osíris, matou ele, cortou o seu corpo em 14 pedacinhos e espalhou pela cidade, fazendo com que a sua esposa não conseguisse encontrar mais o corpo de Osíris. Aí ela foi, procurou, procurou, procurou e encontrou as partes dele, mas não encontrou todas. Sendo assim, ela não conseguiu fazer com que ele voltasse à vida. E a Isis ficou muito triste, muito magoada, porque ela não conseguiu fazer com que o seu esposo voltasse à vida. Só que aí o seu filho, o Horus, resolveu vingar a morte de seu pai, né? E resolvendo vingar a morte de seu pai, ele acabou tendo uma grande briga com seu próprio tio, né? E aí nessa briga, o seu tio conseguiu arrancar um de seus olhos e aí ele acabou correndo para a mãe dele pedindo ajuda. A mãe dele, que era uma deusa, né? Vocês não podem esquecer disso, ela tinha sua ela tinha seus poderes, ele correu para sua mãe e pediu para que ela o ajudasse, afinal de contas ele estava sem o olho. A partir disso, ela foi lá e deu para ele um novo olho, que é o olho que tudo vê, aquela representação artística do olho egípcio. Vocês estão lembrados do olho egípcio? Eu vou deixar bem aqui para vocês a imagem dos olhos egípcios para que vocês possam se recordar do olho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, o olho egípcio. Estão vendo? E aí a mãe do Horus foi lá e entregou para ele esse olhar aí, deu para ele esse novo olho. Assim ele não ficou sem um olho, né? Gente, por que, que é importante a gente entender essa história? Para que vocês consigam perceber que dentro das histórias, dentro das representações artísticas da época egípcia, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tá bom? Se eles usavam lápis de olho, eles não tinham lápis de olhos como nós temos hoje em dia. Eles utilizavam um pigmento, tá bom? Eu vou pedir para que vocês utilizem o bate-papo apenas para dúvidas, porque caso você me mande algum tipo de dúvida pelo bate-papo e todos estiverem conversando junto comigo, eu não consigo perceber qual é a dúvida do colega e acaba passando despercebido, tá bom? Eu vou pedir para que não escrevam mais no chat, apenas se eu pedir, tá bom? Tem muita gente, né? Que bom que tá todo mundo me acompanhando aí. Oi, amor. É, é estranho pra gente porque não é da nossa cultura, né? Não é culturalmente normal pra gente. Mas a gente tá falando de uma história muito antiga. E naquela época, na criação dessa história, era normal que se tivesse esse tipo de contato com essas pessoas da família, tá? Afinal de contas, para a proliferação da espécie humana, eles precisaram se relacionar entre si, tá bom? Mas hoje em dia a gente vê que isso não é uma coisa normal. Não, a gente não vê isso como algo normal, tá bom? São primos. Uhum. Isso acontece bastante, né? Casamentos dentro da própria família, né? Algo que acontece. E naquela época é muito, é verdade, é totalmente diferente daquilo que a gente convive, né?
E aí, gente, nessa história, eles acabam fazendo com que a gente consiga perceber o motivo pelo qual as pessoas faziam suas artes egípcias, o motivo pelo qual elas eram feitas daquela maneira. Elas eram feitas daquela maneira justamente porque existia a necessidade de fazer uma ligação com tudo aquilo que eles acreditavam no mundo. Então, as artes da época egípcia elas vão estar todas ligadas a isso. Olha só que interessante, os pais são primos de primeira pessoa, né? Exatamente, primos de primeiro grau. Olha só, eu tenho uma outra lenda para contar para vocês, gente. E essa lenda se chama A Destruição do Ser Humano. Vocês vão perceber como é interessante, porque elas pareciam ser muito assombradas as histórias, né? As lendas. Mas na verdade, elas sempre traziam algum tipo de ensinamento para a sociedade, tá bom? Então, olha só, nessa lenda conta-se que o Ra, né? O Ra era um deus. Ele envelheceu e a idade apareceu nas suas feições. Todo mundo conseguiu perceber que o Ra estava bastante velho. Com isso, os homens começaram a caçoar desse Deus. Quando Ra ouviu essas palavras das pessoas fazendo chacota com ele, fazendo piadas, enfim, dos seus criados, ele ficou zangado e pediu a Ator para se vingar deles. A Thor, ela era muito bondosa e não aceitou destruir os seus criados, né? Para satisfazer a vontade do Ra. Ela era muito bondosa. Então, Ra enviou a deusa para o templo de Dandara, tá bom? A Thor, gente, não é Thor, não. Se chama Ator, tá bom? É o nome de uma outra deusa, tá? Esses nomes podem parecer diferentes para vocês, mas é porque são nomes egípcios, tá bom? E tem a ver com os deuses daquela época. Ai, desculpa, gente. E aí, ela foi enviada para a deusa, para o templo da deusa Dandara. Amém, gente, amém. E ela foi enviada para o templo da deusa Dandara. Então Ra, ele pediu para sua filha Sekhmet para castigar toda a humanidade por ter zombado dele. E o Sekhmet, transformado em leoa, obedeceu ao pedido do seu pai e passou a matar as pessoas e beber o sangue delas. Meu Deus, olha só que coisa mais terrível, né? Muito estranho. Horrível, né? Mas vejam só onde que essa história vai dar. Pois é, vampiro, né? Parece história de vampiro. Isso, Ator, isso mesmo, porque faltou um H na frente, mas é Ator, isso mesmo. E aí, gente, quando Ra viu que seu pedido para sua filha ia exterminar toda a humanidade, ele pediu que ela parasse a vingança. Mas essa deusa ela já estava viciada em fazer essas ações. Então Ra pediu ajuda a outros deuses para acabar com essa vingança. Os deuses foram à ilha de Elefantina, em Assumá, para trazer um tipo de argila avermelhada chamada ocre, e misturaram com cerveja, formando uma lagoa de cerveja vermelha. Quando Sekhmet viu a lagoa vermelha, ela acreditou que era sangue e bebeu, e sentiu-se embriagada. E segundo a lenda, ela ficou feliz e dançou, esquecendo totalmente da vingança da humanidade para sempre. Ela sempre foi assim uma deusa? Sim, ela sempre foi assim uma deusa, tá? Ela foi sempre vista como uma deusa. Então, olha só, gente. Ela parou toda a vingança que ela tinha com a sociedade porque ela ficou muito feliz e passou somente a dançar e a cantar. E fazendo isso, ela se esqueceu totalmente da maldade, né? Interessante? Olha só, a arte salvou a vida dessa deusa aí, porque ela passou apenas a fazer com coisas boas através da dança, do canto, da arte, tá bom? Então a gente tem. Oi. Ah,
Muito provavelmente não, porque é uma história, é apenas uma história mitológica, né? É só para a gente trazer algum tipo de ensinamento para aquela sociedade. Então, explica-se para as pessoas que elas não podem. Qual é a moral da história para a sociedade? Que elas não podem fazer o mal, que elas precisam sempre procurar estar alegres e felizes para fazer o bem e não o mal. É isso que tem que ficar de ensinamento para vocês. Oi. É um mito, exatamente. Vocês ficam pensando, meu Deus, mas como é que ela conseguiu trazer de volta o corpo do esposo dela que já estava morto? Gente, é uma história mitológica, né? É uma história contada para que se passasse algum tipo de ensinamento para as pessoas. Não quer dizer que aquilo aconteceu de verdade, até porque não tem como você ressuscitar uma pessoa, trazer essa pessoa de volta à vida, né? Era apenas crenças, tá bom? Eram apenas crenças, tá? Ok, então tá. Então a gente tem muitas lendas relacionadas a esse momento, porque são essas lendas que vão guiar a construção artística existentes dessa época. Olha só, lá na página 6 de vocês, a gente tem uma música que foi criada nos tempos atuais que fazem referências a essa época, tá bom? Olha só. Lá na página 6, gente, as músicas Faraó, Divindade do Egito e Reggae dos Faraós, presentes no disco Egito de quem? Madagascar, do Olodum. Lembra que eu falei para vocês sobre o grupo Olodum na aula passada? Então, nos dão uma série de pistas sobre a cultura egípcia. Vamos conhecê-las juntos? Olha só. Para isso, veja o que dizem os cartões do material de apoio sobre cada uma das palavras destacadas nas letras a seguir. Leia com bastante atenção, pois você precisará dessas informações no jogo que será proposto mais adiante, tá? Que é um jogo que tem no livro aqui de vocês, mas a gente vai fazer só mais pra frente, tá bom? Olha só, a música diz o seguinte: Faraó, divindade do Egito. Quem é que pode ler para mim, por favor? Lá na página 6. E isso do positivo. Osíris proclamou matrimônio com Ísis. Tá lembrado de Osíris e Ísis? Isso. Sete. Isso. Exatamente. Vai. Tutankhamon. Eis é Akhenaton. Exatamente. Muito obrigada. Parece nome chinês, né? Muito obrigada, meu amor. Então, olha só, gente. Osíris proclamou matrimônio com Ísis. Quem são esses dois? A gente já viu na historinha aí que esses dois são os representantes dessa história, né? Da história que a gente acabou de ler. Exatamente. É aquela história que nós acabamos de ler, tá bom? E aí, gente, Osíris proclamou matrimônio com Ísis e o mal Sete, irado, o assassinou e impera. Olha só, gente, quem era o Sete?
era o irmão de Osíris, tá? O Horus, que foi o filho deles dois, levando adiante a vingança do pai, derrotou o império do Mal-Sete ao grito da vitória que nos satisfaz. Essa daí é uma música, tá? Uma música do Olodum que conta justamente essa história, tá bom? Tem alguém querendo falar? Ah, tá. E aí, gente, Tutankhamon era um outro deus também importante nessa época, tá bom? E aí a gente tem agora o Reg dos Faraós, lá na página 7. Pode ler para mim. Isso. E decifrou. Exatamente. Nossa, quais tantas palavras diferentes, né? Ó, nós estávamos na página 6 e agora nós já estamos na página 7. Acompanhe para que vocês não fiquem perdidos. Nós estávamos na página 6 e agora estamos na página 7, tá bom? Oi. Pode sim, é só uma. Perdão, a tia não conseguiu escutar. Isso, é uma música, exatamente. Tanto o reggae dos faraós quanto o faraó de Midade do Egito, tá bom? Oi. Esse- Agora eu vou pedir para todo mundo desligar o áudio. A gente vai chegar lá. Quando a gente chegar lá, eu falo para vocês, tá bom? Oi. Peraí, que a gente ainda não chegou para ler. Estela, avisa para Esther Sayuri que eu não tenho como tirá-la. Eu não tirei ninguém da sala. Ela deve ter saído, a internet dela deve ter caído, alguma coisa do tipo. Mas é só ela pedir para poder entrar novamente que eu a aceito, tá bom? Fala para ela que é só ela tentar entrar novamente. Beleza? Quando não consegue entrar é porque tá errado o link ou alguma coisa do tipo, tá? Mas ela estava aqui presente com a gente e eu vi o momento que ela saiu, mas eu não tirei ninguém não, tá bom? Avisei para ela. Gente, então olha só, nós vimos aí duas músicas relacionadas ao Olodum, né? Que é esse grupo existente lá na Bahia. Tá, eu vou colocar o Matheus para poder falar na hora que a gente tiver mais alguma coisa para ler. Agora nós vamos para a explicação, beleza? Então, olha só. Nós lemos aqui duas representações de músicas, né? Duas representações de músicas do Olodum. Quem é esse Olodum, gente? O Olodum é esse grupo fundado em 1979 lá no Pelourinho, que aí fica em Salvador, né? E o nome da palavra Olodum vem de Olodumaré, que assim como o Olorum é a maneira do povo africano iorubá se referir ao Deus criador do mundo. Estruturado inicialmente como um bloco de carnaval, o grupo também se tornou uma organização não governamental. O Olodum só tem na Bahia? Exatamente, o Olodum está na Bahia e ele também é considerado como uma ONG, tá bom? Ele também é considerado como uma organização não governamental em defesa dos direitos afro-brasileiros, tá? Como banda, o Olodum lançou mais de 20 discos, fazendo sucesso no Brasil e também no exterior. A batida do samba reggae, que é um ritmo percussivo desenvolvido pelo maestro Neguinho do Samba, despertou o interesse de artistas internacionais como Michael Jackson, Paul Simon, Jimmy Clift, que fizeram parcerias com esse grupo. Então a gente acabou de ler duas músicas desse grupo chamado Olodum, que faz referência justamente a
essas questões voltadas para os contos existentes na época do Egito, tá bom? Que horas que finaliza a nossa aula, meninos? 11 em ponto? 11h10. É 11h10 porque vocês têm 5 minutos para se organizar e entrar na outra aula, tá bom? Então, olha só, gente, a gente tem aí 10 minutinhos. Eu queria saber de vocês se vocês conhecem alguma outra lenda do Egito Antigo. Alguém conhece? Me conta a do faraó. Ah, me conta a história. Uhum. Ah, e o que mais? Quase não tem contato com essas histórias, né? Mas vocês poderiam começar a pesquisar mais sobre histórias existentes do Egito Antigo, porque elas são interessantes. Quem mais conhece alguma história e gostaria de contar alguma história do Egito? Oi. Ah, aham. Ah. E eles trabalhavam e levavam muitas atividades, faziam muitas atividades, né? Exatamente, fazendo o trabalho braçal, que era um trabalho escravo também, né? E aí, gente, mais alguém gostaria de contar alguma história da época egípcia? Alguém tem alguma história? Eu não consegui entender, amor. Fala novamente. Ah, tá. Provavelmente, ou talvez pela internet deles, né? Muitas das vezes pode ser internet também. É. Né? Todo mundo vê. Não é? Vocês também falam muito demais. 11h10, tá, Giovana? 11h10, porque vocês têm 5 minutos para entrarem na outra turma e eu tenho 5 minutos para entrar na minha outra turma para poder aceitar as pessoas. A gente vai fazendo essa dinâmica, tá bom? Então, geralmente sempre vai sendo assim, tá? Olha só, gente, cadê o Matheus que queria ler para mim, para ele ler a página 7, Contos e Lendas do Egito Antigo? Não, não quer mais ler? Ele não. Então vai lá. Então vai lá. Egito, Contos e Lendas do Egito Antigo, autor Brigitte Evano, ilustração Marcelino Truong, editora Companhia das Letras. Quem pode ler para mim a sinopse? Vai lá.
Legal, olha só que interessante esse livro, tá? Caso vocês tenham oportunidade de lê-lo, quem tem esse livro em casa ou consegue tê-lo pela internet, é interessante porque ele vem trazer vários contos e várias lendas sobre o Antigo Egito, tá bom? Tudo bem, Davi, sem problema, tá? Então, olha só, quem tiver oportunidade pode estar pesquisando sobre esse livro para poder ler posteriormente sobre as suas representações, né? A gente tem muitas representações de lendas interessantes nessa nessa leitura aí. E aí, gente, agora a gente vem falar um pouquinho mais sobre as músicas e sobre os instrumentos utilizados na época do Egito Antigo. Mas isso vai ser história para a nossa próxima aula. A gente começa a falar sobre as músicas e os instrumentos utilizados naquela época, tá bom? Alguém tem algum tipo de dúvida? Esse é o momento, gente. Ixi, então vai lá, pergunta. Se eu souber responder, ah, vou. Eu tô gravando ela, tá bom? É verdade, vai aparecer a voz de vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a aula de hoje, podem mandar pelo chat, ou então podem mandar também. Oi. Sim, era normal. Professor, uma pergunta sem ser da aula. Você já está com a sua bolsa de artes? Ah, Estela, você viu que linda a minha bolsa? Eu ainda não peguei a minha bolsa porque ela está secando. Ela é uma bolsa bem grande, né? Uma tela bem bonita. E aí ela está secando lá na casa do pintor, né? Do artista que fez. E aí eu vou esperar ela secar e depois eu vou buscá-la. Aí eu mostro para vocês. Eu já mostro para vocês a minha bolsa. Tá bom? Meninos, um beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau.